Olá, uma boa noite a todos. Tá me escutando, Jamile? Que hoje Estou eu te tô, escutando. pronto, que hoje eu tô sem o fone aqui. Então pronto, né? A gente deu 5 minutinhos de tolerância, mas já tá bom para a gente começar. Então, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos aos seminários abertos do CIPSE. É a nossa atividade que ela ocorre a toda segunda-feira do mês. E era a proposta da gente fazer uma intervenção aqui no Seminário Interdisciplinar de Psicanálise, a fim de os nossos membros e participantes oferecerem uma leitura sobre aquilo que a gente está lendo no módulo, esse ano, acerca de seus próprios pressupostos, né, que pode ser intervenções artísticas, filosóficas e de outras maneiras, né? E hoje vamos ter a apresentação da Jamile César, que é membra e diretora-geral do CIPSE, também é psicanalista, mestre e doutora em Psicologia do Desenvolvimento e Cultural Semiótica pela Universidade Federal da Bahia, e vai apresentar hoje sua apresentação, que tem como título Morte e Vida Severina, a medida do homem não é a morte, mas a vida. Então, apresentando Jamile aí para vocês. Jamile, fica à vontade para começar. Jaida, muito obrigada pela introdução e apresentação. Eu queria começar pedindo desculpas, porque talvez em alguns momentos minha voz falhe um pouco, eu estou resfriada. Mas, e por essa razão também, a apresentação, que inicialmente eu pensei em algo maior, eu vou fazer um pouco mais resumido, mas sem prejuízo para as ideias gerais que eu já queria trazer aqui. Então, eu quero começar fazendo uma citação. Eu não sei se eu vou conseguir fazer uma leitura disso tão bela, com uma entonação que soe tão legal, mas eu acho que é importante já começar disso e depois eu vou explicando por quê. Então, no início do Morte e Vida Severina, que é do João Cabral de Melo Neto, é um poema bem extenso. A gente começa com uma apresentação de quem é o Severino. Então, ele diz, ele mesmo se apresenta: o meu nome é Severino, como não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria, do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco, há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias, e que foi o mais antigo senhor dessa Sesmaria. Como então dizer quem fala, ora, a vossa senhorias? Vejamos, é o Severino, da Maria, do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino, filho de tantas Marias, mulheres de outros tantos já finados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos Severinos iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as pernas finas, as mesmas pernas finas, e iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E esse é o trecho que eu acho mais importante. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é morte de que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, que é a morte severina, ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Somos muitos severinos, iguais em tudo na sina. Eu começo esse seminário com esse trecho porque o trecho em questão, além de ter a pretensão de apresentar quem é o Severino, ele, em outras coisas, também nos permite, já de cara, uma descrição do Severino que iguala ele a qualquer um de nós. Então, o ordinário da descrição de Severino é o ordinário da nossa própria condição. Somos todos severinos, iguais em tudo na sina. E de entrada também, eu queria propor que a gente fosse além de uma primeira camada de interpretação, que vai tomar esse poema, o drama de Severino, como um retrato do drama dos retirantes nordestinos, que são sobreviventes de uma realidade de pobreza e seca. Então, eu proponho a vocês hoje que a gente tome Severino como uma metáfora da condição humana, e o fluxo das águas do rio Capibaribe, que é um outro personagem muito importante nesse poema,
como o fluxo da própria vida. Então, ao partir do seu lugar de origem, Severino vai em busca de algo melhor, a partir do curso do rio. Lá no encontro do rio com o mar, ao longo desse percurso, ele encontra a morte em diversas ocasiões. Mas não é necessariamente sua morte, é a morte de outros severinos como nós. O subtítulo desse seminário ele vai dar uma pista de que o percurso do Severino do que o percurso do Severino vai ensinar para a gente. Então, ao afirmar que a medida do homem não é a morte, mas a vida, a gente tem aí um provérbio que dá para a gente adicionar, é uma sugestão, à nossa série pessoal, porque eu não sei vocês, mas eu adoro um provérbio, eu adoro cultivar um provérbio. Então, esse é um que eu, de antemão, gostaria que vocês guardassem, porque a gente vai retomar mais ao final. Eu fiz uma apresentação, assim, com alguns slides, que é uma coisa bem didática, às vezes pode parecer até apresentação de faculdade, mas é porque eu acredito que, em alguns trechos do poema que eu vou trazer para vocês, é interessante que vocês possam acompanhar também em tela. E, fora isso, coloquei também algumas citações. É sempre muito interessante da gente ver, junto com algumas gravuras, xilogravuras, que estão presentes em diversas obras de cordel e que, de alguma forma, se relacionam com o que a gente está falando. Então, tem aí também a referência de onde vocês podem encontrar essas imagens e de que obra elas fazem parte. Esse subtítulo, eu escolhi ele tanto pela mensagem, quanto pela possibilidade da gente conseguir aproximar ele, mesmo que paradoxalmente, da noção lacaniana e, consequentemente, heideggeriana também, de que, na realidade, a morte é quem vai dar sentido à vida. Eu acho que eu vou olhar aqui para ver se vocês estão falando alguma coisa. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu nem sempre vou conseguir ver a movimentação no chat, então, se vocês quiserem fazer alguma pontuação, vocês podem abrir o microfone e falar, tá? E aí eu paro para ouvir vocês. Então, como eu estava dizendo, né, uma aproximação possível entre a noção lacaniana e, consequentemente, heideggeriana, porque ele vai fazer algumas referências a Heidegger, de que a morte é o que vai dar sentido à vida. E a morte, nesse caso aqui, como um grande ponto final, que é a única coisa capaz de dar sentido a essa frase imensa, que é o curso da nossa vida. Aliás, é um sentido que não é dado por nós, mas por aqueles que ficam. A gente consegue até ir dando algum sentido, construindo algum sentido, nosso trabalho em análise, às vezes, muitas vezes para quebrar os sentidos, mas, no geral, quando a gente pensa nessa noção heideggeriana também, esse sentido vai ser dado por quem fica, porque é quem consegue ver essa frase toda montada de alguma forma. Então, a morte ela vai se desenhar, se desentranha, na verdade, né, como uma perda, e mais que isso, como aquela perda experimentada pelos que ficam. Quando a morte chegar, a gente não está mais aqui. A subversão do sujeito e a subversão do sujeito e a dialética do desejo. O Lacan vai falar que é a morte que sustenta a existência. E não se trata desse trecho em questão de pensar estritamente a morte biológica, embora a gente possa fazer essa extrapolação. Mas Lacan, ele está falando precisamente de uma outra morte, que ele chama de segunda morte. Porque, de acordo com ele, a gente pode pensar em pelo menos duas formas de morrer, que é o que ele diz, a que é trazida pela vida e aquela que a vida traz. E aí, para exemplificar isso, a gente pode pensar na tragédia de Antígona, quando, através dela, Lacan vai propor mais ou menos como é que essas duas mortes podem ser ilustradas. A primeira morte, como sendo a morte biológica mesmo, e que é o fim da vida orgânica, e a segunda morte é a morte simbólica, que ocorre quando o nome, a memória, o laço social do sujeito são aniquilados, como no caso do irmão da Antígona, ao ser proibido de receber o sepultamento e condenado a vagar sem dignidade entre vivos e mortos, ele está recebendo uma segunda morte, que também é uma segunda morte que Antígona enfrenta ao escolher enterrar o irmão, porque essa segunda morte é aquela que é produzida pelo significante na própria vida do sujeito.
A gente pode pensar dessa forma também. Ao entrar na linguagem, o ser humano sofre um corte, ele perde a suposta naturalidade, ele se torna cindido, marcado por uma morte-corte, que o constitui como sujeito desejante. Mas também, nesse caso da Antígona, é, como eu disse, uma morte que é uma morte do laço social, é uma morte do sujeito para além do corpo. Por quê? Porque sua história há um risco de que ela não possa mais ser contada. Então, de alguma forma, embora o real da morte, que é a morte do corpo, nos subjugue, é somente pela via simbólica que a gente pode antecipar ela de alguma maneira também. De uma maneira bem capenga, né? Afinal, não tem como a gente dar contorno em palavras para esse mistério que se apresenta a todos nós e do qual ninguém jamais voltou para falar nada. Pelo menos ninguém nunca veio nos contar o que é que existe depois da morte. Não só restando para a gente a crença de que nada existe ou de que tudo subsiste, como algumas religiões e crenças por vezes propõem. Então, Lacan, de maneira bastante heideggeriana, ele vai apontar para a impossibilidade da gente dar conta dessa morte orgânica. Então, a morte temida psiquicamente, ela é de outra ordem. Como eu disse, essa morte, segunda morte, a morte simbólica. E é justamente essa segunda morte que vai sustentar a vida. Essa segunda morte, que ela nos retira dessa história contada pelo outro, ou melhor, da história que continuará sendo contada sobre nós, mesmo depois da nossa partida biológica. Daí toda a importância dos ritos fúnebres e por vezes, das elaborações também que a gente vê na clínica, das pessoas contando e recontando e retomando memórias daqueles que partiram. E é um luto que a gente pode pensar também, é um processo que a gente pode pensar também para além do luto de um ente querido, mas para uma morte simbólica e uma elaboração de luto de alguma outra coisa. Tem um outro trecho do poema que eu acho interessante, que é quando Severino ele fala que desde que ele está retirando, ele só vê a morte. Ele diz, desde que estou retirando, só a morte eu vejo ativa, só a morte deparei, e às vezes até festiva. Só a morte tem encontrado quem pensava em encontrar vida, e o pouco que não foi morte foi vida severina. Essa vida severina, narrada por Severino, ela vem da severidade das coisas da vida. É uma vida que, por vezes, como ele mesmo diz, é como se fosse morte em vida. Uma questão que advém desse trecho é se essa segunda morte, conforme proposta por Lacan, ela só pode mesmo existir depois que a gente se retira, ou se ela pode se apresentar quando o corpo biológico ainda persiste. E aí já começa a ficar muito claro que sim, que é possível, né? Talvez nos apagamentos, nos silenciamentos, que vão fazer sumir o sujeito do discurso, de alguma forma. Mas aqui eu deixo essa questão em aberto, eu não quero propor uma resposta para fechar a pergunta, mas mais uma discussão. Mas tem ainda também um outro ponto para a gente pensar a vida severina, que apesar de severina ainda é vida. A gente pode tomar sua severidade como aquilo que a aproxima da morte do corpo, no caso de Severino, pelo seu caráter contingente, talvez. É severina porque se aproxima o tempo todo e perigosamente da morte física através da fome, através das diversas intempéries que ele tem que enfrentar, fazendo Severino lembrar de alguma forma a sina dele. Essa vida severina do poema do João Cabral de Melo Neto, ela é de uma dimensão muito material, da dureza da vida no sertão, da seca, da miséria. Mas, como eu disse anteriormente, a proposta do seminário é que a gente possa se apropriar e fazer uma interpretação que vá um pouco além. Então, em vários momentos da obra, Severino vai encontrar com a morte, e a gente pode ler aí uma certa repetição. E não estamos analisando Severino, obviamente, mas se apropriando dessa obra para que a gente possa pensar alguns conceitos e algumas coisas que a gente vê nas nossas leituras de Lacan e até mesmo do Freud. Esses encontros casuais, eles dizem sobre as condições de vida do sertão, mas eles também dizem sobre o olhar de Severino, que assim como o nosso, ou pelo menos eu posso falar por mim, talvez por algumas outras pessoas, mas me parece que isso é uma condição bem humana, sempre encontra a morte. De alguma forma, isso sempre salta aos olhos.
E aí eu fico pensando, né? Se somos todos severinos, não é por acaso que assim seja, que esse olhar para a morte se dirija sempre. E Lacan ele vai falar disso em função e campo da fala e linguagem. Ele vai dizer que o primeiro símbolo que a gente reconhece a humanidade em seus vestígios é a sepultura. E a intermediação da morte se reconhece em qualquer relação em que o homem entra na vida de sua história. A vida é severina pela dureza material do sertão, mas é severina também porque nela se multiplicam os signos do que nos espera no final. Como destacado por Heidegger, algum dia se morre, mesmo que por hora ainda não. E quando o final, muitas vezes, ou por vezes, é materialmente antecipado pelo sujeito. Como, por exemplo, nos casos de suicídio. No outro trecho, o retirante ele se aproxima do cais do Capibaribe, isso já bem para frente da viagem dele, e ele fala: nunca esperei muita coisa, é preciso que eu repita. Sabia que o rosário da cidade e de vilas, e mesmo aqui no Recife, ao acabar minha descida, não seria diferente a vida. Não seria diferente a vida de cada dia. Que sempre pás, enxadas, foices de corte e capina, ferros de cova, estrovenga, o meu braço esperaria. Mas que se este não mudasse seu uso de toda a vida, esperei, devo dizer, que ao menos aumentaria, na quartinha, a água pouca, dentro da cuia, a farinha, o algodãozinho da camisa, o meu aluguel com a vida. E chegando, aprendo que nessa viagem que eu fazia, sem saber, desde o sertão, meu próprio enterro eu seguia. Só que devo ter chegado adiantado de uns dias. O enterro espera na porta. O morto ainda está com vida. No trecho, a gente vê o momento em que o retirante ele decide se lançar no rio para sair da vida. Cansado e desesperançoso, essa é a decisão que ele toma. Então, numa interpretação retrospectiva da sua jornada, e é apenas retrospectivamente que a gente pode mesmo interpretar, ele ressignifica toda a sua jornada como se fosse a morte que já estivesse lá desde a partida. Então, restava para ele apenas agora a morte do corpo. Ou seja, Severino faz toda essa jornada e ao longo desse percurso a gente vai vendo uma degradação, uma segunda morte se dando primeiro, até que ele chega à conclusão de que resta apenas agora a conclusão mesmo disso em ato, em corpo. Alargando ainda mais, né, com muito mais indulgência a interpretação sobre a obra, e esse trecho específico que eu li, a gente pode pensar, relacionando o trecho com a afirmação de Safatli, por exemplo, de que a morte, deixa eu ver, gente, só se eu fiz isso certo aqui, né? A afirmação de Safatli de que a morte procurada pela pulsão é realmente a destruição da pessoa. Mas a condição de entendermos por pessoa a identidade do sujeito no interior de um universo simbólico estruturado. Ou seja, não se trata da morte do corpo, mas que, por vezes, mesmo que por vezes se destrua esse corpo para alcançar a morte simbólica. Se trata dessa outra morte. Ou como a decisão do retirante parece apontar, nesse caso, a morte do corpo vem para dar corpo a essa morte que já tinha acontecido ao longo do caminho. Então, eu poderia me deter longamente aqui na discussão sobre a fantasia e sobre como o próprio Lacan destaca o fato de que, graças a ela, nenhum ser é jamais evocado senão entre as sombras da morte. Acho que isso é uma passagem muito bonita, ela está no Escritos. Ou seja, a gente se relaciona com o outro sempre capturado na lógica do fantasma. E eu penso que isso daria um seminário inteiro. Poderia fazer aqui várias elaborações sobre isso, mas em breve eu não terei voz, então vamos seguir. E eu vou pegar o caminho, então, de volta rumo à conclusão.
E nesse caminho eu retomo a noção de que a medida do homem não é a morte, mas a vida. Pois é, apesar da morte ser o ponto final e aquilo que dá significação, ela é também o que possibilita a emergência do desejo, da linguagem, da própria historicidade do sujeito. Elementos que são fundamentais para o sujeito lacaniano. O desejo como motor da vida. Então, Lacan afirma um paradoxo. A morte sustenta a vida. Isso pode ser lido a partir da noção de que a pulsão de morte não destrói a vida, mas a impulsiona. Isso acontece porque é justamente no lugar da negatividade, onde o corpo se sente fragmentado, com a linguagem falha, e onde a falta ela se faz presente, que vai surgir o desejo. Alguns autores, inclusive, eles discutem sobre a pulsão de morte como uma potência criadora, que ao desafiar o eros e a cultura enquanto agregadores de grandes massas, de massas homogêneas, permite a irrupção de algo novo, permite a irrupção do subjetivo. Mas isso também é um outro papo que dá muito pano para manga. E aí eu vou para um trecho seguinte do poema, que na verdade está bem no final, que narra o encontro do Severino com um morador que passava pela ponte, e no momento em que o Severino cogitava se jogar. E ele faz uma série de perguntas ao homem, como, por exemplo, a profundidade do rio, se o rio cobre o corpo de uma pessoa. E aí o homem começa a ir percebendo, né, o papo. E aí, em um dado momento, o retirante pergunta, né, para esse homem que se chama Seu José, mestre Carpina. E ele diz: Seu José, mestre Carpina, que lhe pergunte, permita. Há muito no lamaçal apodrece sua vida? E a vida que tem vivido foi sempre comprada à vista? Ao que o homem responde: Severino retirante, sou de Nazaré da Mata, mas tanto lá como aqui jamais me fiaram nada. A vida de cada dia hei de comprá-la. O retirante segue questionando: Seu José mestre Carpina, e que interesse me diga, há nessa vida retalho que é cada dia adquirida? Espera poder um dia comprá-la em grandes partidas? E o homem responde por fim: Severino retirante, não sei bem o que lhe diga. Não é que eu espere comprar em grosso tais partidas, mas o que cumpro a retalho é de qualquer forma a vida. Por fim, Severino faz uma última pergunta. Seu José mestre Carpina, que diferença faria se, em vez de continuar, eu tomasse a melhor saída de saltar numa noite fora da ponte e da vida? Nesse mesmo instante, uma mulher interrompe o diálogo dos dois para anunciar que o filho do seu José havia acabado de nascer. E ela diz que o menino acabou de saltar na vida, diferente de Severino, né? Fazendo um paralelo com Severino, que queria saltar para fora dela. Então, Severino fica observando a cena é narrada, as pessoas chegando, cantando para conhecer a criança, e, enfim, se enfileirando para conhecer e para dar os parabéns. E depois de algum tempo, o homem se volta ainda para Severino e diz, o homem, no caso, seu José, ele diz: Severino retirante, deixe agora que eu lhe diga. Deixa eu só mudar, porque aí vocês podem acompanhar. Severino retirante, deixe então que eu lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da vida, fora da ponte da vida. Nem conheço essa resposta. Se quer mesmo que eu lhe diga, é difícil defender só com palavras a vida. Ainda mais quando ela é esta que vê. Severina, mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco, em nova vida explodida. Mesmo quando é assim pequena a explosão, como a ocorrida, como a de há pouco, franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. E aí, eu encerro essa fala de hoje com essa estrofe para demarcar que, de alguma forma, a vida, ela é uma vida que vai sendo construída a cada dia, que se constrói com aquilo que se tem e não necessariamente com a fantasia de grandiosidade que por vezes se pretendia.
Então, ela é um arranjo entre os ideais que são constantemente derrubados e a realidade que se impõe. Então, ela é o resultado dessa conta, ou o resto dessa conta. Então, entre esses dois, entre essas duas mortes, a gente constrói a nossa vida, que por vezes é severino, mas ainda assim é vida, que é a medida disso que se constrói, né, entre o ponto A e o ponto B, entre a partida e a chegada. Então, eu gostaria de encerrar essa fala aqui hoje, talvez ela possa soar assim, não muito conclusiva, e a ideia era, de certa forma, isso mesmo, não trazer grandes conclusões aqui hoje, porque eu penso que fica mais interessante a gente fazer um debate, uma conversa, ou mesmo se depois dessa fala qualquer coisa reverberar, já estaremos no lucro. Então, é basicamente isso. Eu queria agradecer até a atenção de vocês até aqui e devolver a palavra para o Jaider. Excelente, Jamile. Obrigado pela apresentação. A gente abre agora para os comentários, perguntas. Antes, Jamile, na hora, foi o Paulo que tinha falado, né? Que ele comentou, tô amando como os seminários estão construindo um fio narrativo até aqui. Eu não sei. Diga aí, Paulo, porque eu entendi como se a gente começou falando sobre filme, né? Tá agora falando sobre um poema. A gente tá nesse fio ou é em outro fio que você quis se referir? E quem quiser também comentar e perguntar, pode levantar a mãozinha que a gente vai fazendo uma ordem. Olá, boa noite. Por aí, mas eu acho que tem um fio temático também, querendo ou não, se a gente for olhar bem, é, talvez Jamile traga um salto para a vida, a partir das discussões que a gente trouxe anteriormente, focadas muito na marca da morte, né? Eu acho que aqui ainda trabalha com morte, mas com um vislumbre para esse salto para a vida. Eu gostei muito de como uma coisa vai se construindo até aqui. Sim, perfeitamente. Eu acho que a gente tem feito essa construção, né? Eu acho que os dois primeiros seminários, que foi o meu e o seu, a gente tinha uma certa ênfase no luto, né? E naquilo que foi, enfim, a partir dali, e Jamile consegue fazer esse salto. Recentemente eu vi uma entrevista, que até estava em alguns portais de jornais, que foi o do ator Martin Short, é um ator de comédia conhecido, faz aquele Pai da Noiva, que é um filme que passava na sessão da tarde, não sei se vocês reconhecem, mas eu acho que se vocês verem o rosto dele, vocês vão reconhecer. Mas ele, enfim, passou por um monte de tragédia, ele perdeu a esposa e a filha, né? E aí foi uma entrevista que ele estava falando sobre a vida da filha dele, porque enfim, a filha dele morreu recentemente, se não me engano, no começo desse ano, no final do ano passado, decorrência de um suicídio. Ele estava falando sobre isso, né? Sobre, enfim, esse salto que ela opta a dar como uma consequência de uma vida sobre, caso dela, depressão, né? Como se fosse um término de um processo de adoecimento, né? E ele encara, assim, enfim, com uma racionalidade curiosa, que eu acho que escapa um pouco também da poesia do Melo, né? E disso, da medida do homem ser a vida também. Caio, você apareceu, mas só com sua presença ou também com sua fala? Não, eu achei que tinha levantado a mão, acabei não levantando. Eu queria pegar esse fio, digamos assim, né, que é tecido, é, mas que o Paulo comentou, e realmente, porque o tema do próximo seminário é o gozo, né, que eu que estarei apresentando, assim, e de fato, eu penso, assim, que é um próximo passo a se dar em relação a esse pensamento da vida, né, porque o gozo, de algum modo, ele representa a fruição, né? Ele é o que destrói a vida, né? O que exaure o seu objeto, mas é também o que a garante de algum modo. Tem esse paradoxo aí do gozo, que é algo que eu vou abordar. Os incríveis lapsos, né? Parece até que foi Parece, não parece, mas não. armada, né? Não. Não, enfim. A palavra é interessante, né? Enfim.
Não, não tem como não abordar isso agora, né? Não, porque o aborto é realmente essa interrupção, né? Mas, de certo modo, a vida é uma espécie de interrupção também, num vazio, né? Se você pensar o vazio da repetição total e completa que era a existência de tudo, né? Se a gente for pensar assim, miticamente, a vida é uma interrupção nisso, de algum modo, né? É uma explosão, algo enfim, que é esse fio que vai se destecendo mesmo. Mas o que eu queria falar era que o gozo, no fundo, né? A gente falou a Jamile, né? Falou da vida como a, algo que se aproxima do desejo, mas no fundo, o gozo, quando o Lacan fala que o gozo ele sustenta o desejo de uma maneira também, acho que é nisso que ele tá querendo se colocar, né? Essa fruição, essa necessidade de destruir de algum modo, né? A vida também é destruição de alguma maneira, né? Ela pega uma coisa que está organizada numa série infinita, digamos assim, e põe um furo nisso de alguma maneira. Mas eu também não saberia. Isso é uma questão muito grande para mim, eu diria. Eu não saberia pensar. Eu não sei se Jamile tem algo a pensar a dizer, né? A afirmar sobre isso, mas eu não saberia dizer por que o Lacan ele sente essa necessidade de ir contra o Freud, né? De certo modo, o que a gente poderia dizer que é raro, né? Mas enfim, não é tão raro assim. Mas tão explicitamente, né? De dizer não tem pulsão de vida e pulsão de morte, tem só pulsão de morte. E aí eu não. Acho que é um grande enigma, né? Acho que é uma coisa grande para a gente pensar, né? Por que dar esse pulo, vamos dizer assim, né? Em relação a essa formulação clássica da psicanálise e até algo que vem da própria mitologia grega, né? Que o Freud resgata quando ele aborda essa questão, essa oposição entre vida e morte. Por que não pensar nisso como uma oposição? Né? Por que pensar nisso quase como um sustentáculo, né? Quando ele fala assim, ela sustenta a vida. Para mim é para mim é um grande mistério, né? Talvez seja o mistério, o mistério a se colocar. Mas eu não sei, Jamílio, o que você pensaria sobre isso? Se você já teve alguma divagação aí a respeito desse pulo. É divagação mesmo, né? Porque a gente tem tido debates acalorados enquanto a gente lê a Lei do Princípio do Prazer. E a gente tem ficado ali em volta de algumas coisas. É engraçado pensar que esse dualismo pulsional que o Freud propõe inicialmente aparece enquanto a gente lê como um problema mesmo. O Freud tentando conciliar esse dualismo como algo que é problemático. Então, me parece que quando Lacan mais para frente vai dizer que toda pulsão é uma só, é virtualmente pulsão de morte, ele meio que resolve isso de alguma forma. Resolve esse problema. Freud, para poder, enfim, conseguir casar esse dualismo, ele lançou mão de uma série de outros construtos teóricos, da neurologia, da biologia, para ir tentando fazer as coisas casarem. Aí a gente vê uma questão teórica importante, porque quando Lacan faz isso, embora Lacan ele beba também de outras fontes, quando Lacan faz isso, me parece que ele faz isso a partir de dentro da própria teoria psicanalítica, sem fazer tanto recurso, sem ir tanto atrás de recursos de outras teorias. Isso, do ponto de vista teórico, é muito interessante. Mas, Caio, eu não sei se consigo te responder isso, não. Vou ser honesta também, porque a gente está. Acho que o Jaider também está também um pouco em torno disso nesse momento. Todos nós estamos lendo. A gente está um pouco em torno disso nesse momento. Eu queria apontar também uma outra coisa que eu acho que acabou passando, que é como, por vezes, também essa ordenação, né, a ordem, o que é de alguma forma homogêneo, isso também pode ser mortífero, isso também pode ser uma mortificação. Daí pensar também que toda pulsão é virtualmente a mesma pulsão, justamente pelo que eu apontei na fala. Porque quando ela fura essa mortificação do igual, do repetitivo, de alguma maneira, faz surgir algo novo. Então, é possível, a partir daí, ir se construindo alguma outra coisa. Eu não sei se estou sendo clara ou se eu estou ficando tão hermética quanto Lacan é, às vezes. E aí eu pensei também numa outra coisa, né? Enquanto você estava falando.
talvez não necessariamente tenha a ver com o que você falou, mas como algo que talvez tenha faltado falar, que é quando a gente fala sobre a questão das duas mortes, como por vezes também esse salto para fora da vida, ele pode ser também uma forma de entrar nela. Vamos fazer mais clara. A gente sabe que existem alguns casos de suicídio em que o sujeito ele se deixa cair mesmo, como um resto, como algo que se lança para fora, por não ter encontrado um lugar, ou enfim. Mas, por vezes, esse ato também é um ato que é uma mensagem endereçada ao outro. E aí eu acho que a gente pode pensar também como, em algumas dessas situações, isso é uma forma de adentrar a vida, que foi uma vida marcada por uma segunda morte. Mas é algo para a gente discutir. O que é que você acha, Jair? Eu acho que, na verdade, como você falou, tem sido o cerne das nossas discussões, assim. É difícil puxar uma resposta agora, né? Mas eu acho que a gente pretende, né, no nosso calendário também, depois que lê o texto íntegro do Freud, passar por algumas leituras do Lacan, né? E eu acho que vai confrontar verdadeiramente, né, principalmente com a afirmação que o Caio trouxe, né, de que só há pulsão de morte, né, na atualização lacaniana, né. Enfim, eu acho que a poema, né, que você trouxe hoje, ele reflete muito isso, né, essa ideia, né, de um momento que tem um filho ali do Severino, esse questionamento, né, de, enfim, aceitar a vida ou aceitar a morte perante a realidade da vida, né, que se aparece ali. Eu lembrei, Jamile, não sei se todo mundo conhece, tem uma animação desse poema, que ela está disponível, ela é feita por um cartunista brasileiro. Para quem se interessar, eu vou colocar o link aqui, mas para quem estiver vendo no YouTube, se vocês colocarem TV Escola, que é o canal mesmo do canal lá do governo, Morte e Vida Severina Animação, ele aparece. É interessante, porque é o texto íntegro, né? Então, dura 1 hora a animação, feito por um cartunista que lembra muito traço da serigrafia. Nesse momento do filho é bem interessante ver, assim, com a abordagem que foi feita, né? Eu acho que como você trouxe também, né, as serigrafias, né, dessas literaturas de cordel, acompanhar a animação também é um traço bem interessante. Diga, Caio. Uma coisa interessante que foi mencionada, eu acredito, é que no título, né, o próprio título, ele é Morte e Vida, né, Severino? Então, geralmente a gente pensa, não, primeiro a gente nasce para viver, né? Primeiro a gente vive e aí a gente morre, mas isso, o título dá a entender outra coisa, né? Primeiro se morre para então se viver. Essa ideia, talvez mais antiga, da morte como uma renovação, né? A morte quase como a gente pensa essa ideia de vida hoje, né? De algo que constantemente se renova. Mas eu achei interessante colocar isso. A gente falou desse salto, eu tenho que falar dele, é obrigatório, mas esse salto me lembrou muito do Kierkegaard, né? Que é o salto de fé. Ele fala da doença para a morte, que é o desespero, e ele diz que morrer não é morrer verdadeiramente, né? Quando ele fala do começo, quando Lázaro morre, ele diz que essa não é a verdadeira tragédia que está posta, né? Digamos assim. Por isso que Jesus vai lá e ressuscita ele, porque essa morte é como se não fosse uma morte real. A morte pro Lázaro seria não conhecer a palavra, né? Não conhecer a verdade, não conhecer o reino dos céus. Isso é a verdadeira morte. Aí ele faz esse começo aí do desespero humano, nas primeiras páginas, ele já começa com essa questão aí de, olha, a morte que o Lázaro passa não é realmente a morte de que nós estamos falando aqui. A doença para a morte, a doença que leva até a morte é o desespero, né? Que é para o Kierkegaard a perda do eu, mas o eu como essa capacidade de se afirmar, né? O eu algo enfim, acho que na psicanálise está mais no âmbito do desejo. Mas enfim, é engraçado, né? Essa relação aí do Lacan com o Kierkegaard. Enfim, acho que muitos. Eu escrevi até um artigo, né, para a revista Nós, falando sobre isso. Eu chamo o Kierkegaard de um pensador do século XX, né? Porque eu acho que ele é muito mais do século XX, ele influencia muito o século XX, acho que mais até do que o século em que ele
viveu, digamos assim, de fato, né? Ele foi muito mais vivo no século XX do que em outros momentos. Mas, enfim, eu passo a palavra já para Ricardo, né? Que acho que está como levantado. E é isso. Então, eu queria comentar só rapidamente essa questão que Caio trouxe sobre a pulsão de morte como única pulsão, né, que Lacan traz, e também essa posição da morte antes da vida, que também está no título do poema. Porque recentemente, nas discussões do grupo, a gente acabou esbarrando num texto da Sabine Spearing, de que que seria a origem, talvez, né, do conceito de pulsão de morte que Freud utiliza, e esse texto, o próprio título dele já é a destruição como origem do devir. Então, talvez seja bem mais antigo essa noção, né, de que a pulsão de morte, ela dá origem à pulsão de vida e às outras pulsões até. Acho que Lacan talvez tenha bebido um pouco disso. Não posso afirmar com muita certeza que eu ainda não li o livro, mas acho que é um título, no mínimo, sugestivo. Perfeito, boa lembrança mesmo. Para mim, isso está até eu só um comentário, Rafael, já aí depois da interrupção, mas está até nos Vedas, né? A ideia uma ideia mais hinduísta, né? Essa ideia da morte como renovação. Tem até aquela citação famosa lá que o Oppenheimer popularizou, né? Eu me tornei a morte, destruidora de mundos, mas acho que essa ideia já está desde lá. E, enfim, acho que muito do pensamento ocidental pós-Kant, a tentativa de retomar esses saberes, digamos assim, orientais, né? Essa ideia de oriental aí, mas enfim, acho que, de fato, essa ideia é bem anterior. Foi mal, Jair, pode falar. Não, claro, você lembrou bem, né, do Bhagavad Gita, né, dos sânscritos, que o Oppenheimer. Na verdade, eu ia ler o comentário do Jonathan Amaro, que diz que não está podendo participar com o microfone, mas ele escreveu, né, ele falou, queria dividir um pensamento provocado por esse encontro. Melo Neto coloca no texto que Severino é santo de Romaria. Estamos falando desse ato de movimento com uma estátua que é a tentativa de construção da coisa, desse divino perdido, nessa imagem carregada coletivamente. Interessante para pensar uma possibilidade de vida mesmo. Bom, excelente intervenção. Jamile? Passando para você, para também, aí já elaborando os nossos comentários finais. Ele traz aqui reconstrução, né, no caso, ali na tentativa de reconstrução da coisa, né? Uma tentativa de reconstrução dessa coisa perdida em torno do qual a gente vai orbitando, né? Tentando promover reconstrução, talvez encontro, né? Com essa coisa. É interessante pensar, colocar ele como santo de Romaria, sendo que o que ele faz também é todo um processo de busca. Então, há toda uma movimentação, uma caminhada. A gente vê diferente de outras formas de contar essa história. Hoje mesmo eu estava lendo a Tabacaria, fazer um salto, como vocês estão adorando usar esse significante que apareceu aqui hoje. Estava dando uma olhada de novo na Tabacaria, sei lá, por milésima vez. E pensando na postura assim, um pouco cínica do eu lírico ali, né? De estar sentado de alguma forma na cadeira, como se essa cadeira fosse esse barril do Diógenes, e observando a vida e tecendo suas considerações. E ele faz isso a partir de uma perspectiva em que o sujeito está parado. E aí, nesse poema, a gente vê algo diferente. A gente vê a caminhada. O que me faz pensar, nas discussões também, voltando às discussões, a questão da repetição. Jaide, Ricardo, enfim, Natália, que está aí. A repetição que a gente conhece como tiquê e automaton, aquela repetição que, enfim, continua ali, é uma repetição de mais do mesmo, mas, em contrapartida, uma repetição que, de alguma forma, tem algum incremento possibilitando algo novo. E aí, quando a gente pensa nessa questão da romaria, Jonathan, me parece algo que passa por aí, de passar pelos mesmos pontos. Severino encontra, retomando o texto, ele encontra a morte em vários momentos diferentes, mas são encontros diferentes
que levam ele para algum lugar. Então, há uma repetição que é uma repetição que não é circular, mas é como se fosse me fugiu a palavra agora. Sabe aquela estrutura que a gente vê assim, de cima ela pode até parecer, de lado ela pode até parecer um círculo, de cima, na verdade, mas de lado a gente vê espiral. É, na verdade, espiral, né? Relembrando aí a questão do incremento. Isso, obrigada. E é isso. Eu não sei se a gente falou mais ou menos da mesma coisa ou se a gente foi para um lugar que acontece muito em todos os seminários de psicanálise, que é uma pessoa fala, a outra fala outra coisa completamente diferente, no final as duas concordam que falaram mais ou menos a mesma coisa. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho interessante esse destaque que você deu. Perfeito. Alguém tem mais um comentário, um questionamento? Jamile, coitada. Já está também no limite. Então, acho que a gente pode ir encaminhando, Jamile, para os finalmente. Agradecer a presença de todo mundo que participou, a Jamile pela ótima apresentação. Como eu falei, os seminários abertos ocorrem a cada segunda-feira do mês, e o próximo vai ser em junho, com o Caio. Caio, me relembre o título da sua apresentação. Eu estou com ele aqui para não ter erros, e é Para Além do Gozo, Seu Real, Seu Paradoxo e Sua Recusa. Né? Então eu vou ler alguns, justamente esses trechos que a gente vai ler no CIPSE mais para frente. Eu vou trazer algumas citações deles mesmo, e pensar a partir do texto do Freud, que é o central, né, o eixo assim, do nosso módulo, fazer uma coisa assim bem de sobrevoo, até porque, enfim, né, para antecipar um pouquinho a discussão, para eventualmente quem for, né, participar ainda dela, também trazer suas ideias, enfim, a gente ficar mais animado também para esse módulo. Perfeito. Vai ser no dia 8 de junho, de janeiro. 8 de junho, a gente vai estar também divulgando nossas redes. E é isso. Bom, obrigado pela presença de todo mundo. Ficamos na próxima, né? Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.